Eu sou a professora Cláudia Gomes. Eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros, eu uso óculos e estou vestindo uma blusa branca. E hoje nós vamos ver nessa aula de história sobre o Estado brasileiro. Você sabe por que você tem carteira de identidade? Por que você vota? Que você tem o direito de ir e vir? Que a polícia tem que proteger o cidadão? Que o presidente da República e os políticos devem seguir a lei maior que é a Constituição? Você sabia que o Estado brasileiro deve garantir saúde, educação, moradia, lazer para todos os cidadãos brasileiros? Se você sabe, beleza. Mas você sabe como nós conquistamos esses direitos? Então, nessa aula de hoje nós vamos ver como e quando nós conquistamos todos esses direitos e vamos saber como se formou o Estado brasileiro. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Há mais de 2000 anos, o filósofo grego Aristóteles disse que o homem é um animal político. Ele quis dizer que nós, seres humanos, só nos tornamos humanos quando convivemos com outros humanos. E a ciência da história, da arqueologia e da sociologia já comprovaram que assim que os seres humanos se tornaram sedentários, ou seja, se fixaram na Terra, eles começaram a formar comunidades, ou seja, pessoas que convivem no espaço, se conhecem e têm um cotidiano comum. Só que essas comunidades cresceram, se tornaram sociedades complexas. Então, sociedade é quando essas grupo de pessoas se tornam muito grandes e toda vez que muita gente se junta, dá confusão, né? Então, na antiguidade começou-se a fazer uma coisa, começou-se a fazer política, ou seja, a política serve para conversar, dialogar e chegar em acordos comuns. Então, foi necessário, através da política, que essas pessoas que viviam em sociedades se organizassem. Eles precisavam de alguma coisa que fizesse com que eles vivessem e convivessem de forma organizada. E aí surgiu a ideia de Estado. O Estado zela e toma decisões em nome da coletividade, ou seja, o Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Assim, podemos dizer que os elementos que constituem o Estado são o povo, o território, o governo e leis. Ou seja, Estado é um pacto onde todos respeitam esse poder abstrato que organiza o coletivo. Lembrando que o Estado precisa de um governo para organizar a sociedade, ou seja, governo é a instância de poder político que tem o poder de organizar o Estado e as pessoas que nele vivem. Por isso, o governo afeta diretamente nossas vidas. E o Brasil? Como foi o desenvolvimento do nosso país como Estado? Então, inicialmente, o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, o Brasil era um território que pertencia ao Estado de Portugal e era governado, na época, pelo rei de Portugal, até a independência, em 7 de setembro de 1822, quando o Brasil se separou de Portugal e tornou-se um Estado autônomo, mas um Estado monárquico. Isso significa que o governo que era exercido aqui era o governo do imperador do Brasil, que foram Dom Pedro I e depois seu filho, Dom Pedro II. Esses foram governos autocráticos, que significa dizer que o governo era feito segundo a vontade de uma pessoa. Aqui tinha até uma constituição, senadores, conselheiros, mas no fim a decisão era do imperador. E o Estado monárquico também não incluía direitos à maioria da população. Negros escravizados, indígenas, os povos originários, por exemplo, não eram livres e muito menos tinham direitos. Mas, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República, ou seja, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser um Estado republicano. Mas o sistema republicano foi instaurado no Brasil sem a menor participação da população. Ou seja,
o Brasil nasce uma república praticamente sem cidadãos. Porque, como eu disse, os pobres, os analfabetos, as mulheres não eram considerados cidadãos. Levou muito tempo para que a gente se tornasse uma república como nós somos hoje. Mas vamos entender o que é o sistema republicano? Então, essa ideia de república veio de longe e há muito tempo atrás, da antiga Roma. Lá, para que o governo não ficasse nas mãos de uma pessoa só, foi criado o sistema da res, coisa pública, governo público, governo da coisa pública, para que ninguém governasse sozinho e se tornasse um autocrata. E lá foi feito o seguinte: 2 cônsules governavam juntos para que tomassem decisões juntos e depois fosse ratificado ou não pelo Senado. De modo que essa ideia ficou muito tempo parada, até que no século XVIII o filósofo e pensador francês Montesquieu resgatou essa ideia, só que de outra forma. O sistema republicano imaginado por Montesquieu se espalhou pelo mundo e funciona dividindo o poder em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo cria e aprova as leis, além de fazer um controle político e financeiro do Estado. Já o judiciário interpreta as leis e julga os casos de acordo com a Constituição. Lembrando, a Constituição é a lei maior de uma república e nenhum poder pode ir contra ela. E, por fim, o executivo, que é responsável pela administração do Estado. Ele governa o povo, observa as normas vigentes do país, propõe planos de ação e representa nossos interesses. Uma pessoa nesse poder pode ser governante do país, do Estado ou do município, por exemplo. Além disso, todos os poderes têm a obrigação de fiscalizar um ao outro, de modo que o equilíbrio de poder seja mantido. Mas, infelizmente, só o sistema republicano não garantiu a participação do povo no governo de um Estado. Foi então que outra ideia da antiguidade foi resgatada, a ideia de democracia. Sim, a democracia grega foi resgatada. Demos, povo, cracia, força, poder, é o governo do povo. Na democracia grega, a ideia era de que todos os cidadãos participassem das decisões políticas referentes à organização da sociedade. A democracia grega era direta. Todos os cidadãos decidiam pelo voto qual decisão tomar. Várias vezes ao ano, os atenienses se reuniam na Acrópole para debater e votar os assuntos importantes, os assuntos que impactavam a vida dos habitantes daquela cidade. Mas a Atenas antiga, a Atenas de 2.500 anos atrás, era muito diferente das cidades modernas, das cidades atuais. Isso porque a cidade era menor. O número de habitantes daquela cidade era infinitamente menor do que a população das cidades atuais. Fora que mulheres, estrangeiros e escravizados não participavam da vida política, não eram cidadãos. Mas então, como fazer hoje em dia com que funcionasse essa ideia tão legal de o povo participar do governo? Então, foi criada a democracia indireta ou representativa. Significa dizer que inventamos um sistema de governo onde o povo escolhe pessoas que nos representem para governar as cidades, o Estado ou o país. Nas democracias representativas, os cidadãos se reúnem de tempos em tempos para eleger seus representantes. E os candidatos eleitos discutirão e farão leis para organizar toda a sociedade. Contudo, diferente do que a gente esperava, só o sistema republicano democrático não garantiu que todos os brasileiros fossem cidadãos. Isso porque grande parte do tempo em que o Brasil foi república, como eu disse, mulheres, analfabetos e pobres não participavam da vida política. E, além disso, o Brasil passou por momentos de ruptura do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, entre os anos de 1937 a 1945, o presidente Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo,
Ou seja, ele tomou o poder e diluiu o Congresso para assumir o governo com poderes ditatoriais. Depois, em 1964, os militares das Forças Armadas, junto com setores civis da burguesia nacional, destituíram o presidente legitimamente eleito, o João Goulart, e impuseram um regime ditatorial que perseguiu, torturou e matou quem se opunha a esse regime ditatorial. A ditadura militar impediu que o Brasil fosse uma república democrática por 22 anos. E foi somente em 1988, com a redemocratização, que o Brasil de novo se tornou uma república democrática, quando foi promulgada a Constituição de 1988, que garantiu plena cidadania a todos nós brasileiros. E por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. A Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo do ponto de vista ambiental, habitacional e principalmente social. Quando diz, por exemplo, que o Estado brasileiro é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e justiça como valores supremos da nossa sociedade. Bem como o Estatuto do Idoso, por exemplo, que diz que, por lei ou por outros meios, todos os idosos devem ter oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual, além de social, em condições de liberdade e dignidade. Nela ficou estabelecido também que o Brasil é uma república federativa presidencialista. República porque o chefe de Estado é eletivo e temporário. Federativa, pois os estados são dotados de autonomia política. Presidencialista, porque as funções de chefe de governo e chefe de Estado são exercidas pelo presidente. A Constituição também estabeleceu que o Estado brasileiro possui 27 unidades federativas, 26 estados e um Distrito Federal, com governadores eleitos para o Poder Executivo. E cada estado, unidade federativa, elege senadores e deputados federais, que nos representam na capital brasileira, Brasília, e cuidam das questões nacionais, e deputados estaduais cuidam das questões regionais. E cada estado é composto por vários municípios, cujo poder executivo é exercido por um prefeito. Os municípios possuem vereadores que cuidam das leis e das questões da cidade. No Brasil, a maioria dos cargos tem mandatos de 4 anos e é por isso que, em média, a cada 2 anos, a gente tem votação e eleição no Brasil. E por isso é muito importante que a gente preste atenção na época das eleições, a gente preste atenção nas propostas, nas ideias dos candidatos, se o que eles estão falando é verdade ou não. A gente precisa analisar quais são as melhores propostas para o país e para a nossa vida. Isso porque é assim que se constrói a democracia, com debate de ideias e propostas. Agora, a democracia dá trabalho? Dá muito trabalho, mas é muito importante que a gente tenha em mente que a democracia representativa é fruto de muito tempo, de conquistas e principalmente da ação de muitas pessoas que lutaram para que nós, hoje, possamos escolher os nossos representantes. E agora que a gente já sabe como é que funciona o Estado brasileiro, vamos nos lembrar do que nós vimos na aula hoje? Nós vimos hoje o conceito de Estado e de governo, vimos a formação do Brasil como Estado, suas rupturas e continuidades, vimos como funciona a República e a democracia representativa, vimos um pouco da Constituição de 1988 e vimos como funciona o Estado democrático brasileiro. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um desafio para vocês. Está na nossa Constituição, que são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Pensando no artigo 6º dessa Constituição, o desafio que eu deixo para você é: se você fosse o presidente, como você faria para melhor implementar o artigo 6º da Constituição Federal? Agora nossa aula terminou.
Até a próxima. Tchau!